O cheiro de pólvora tinha sumido da praça de Redemption's Bluff, mas o cheiro de sangue ainda estava impregnado nas mãos de Scarlett. Ela não morreu no quarto de hotel de Silas Kane. A bala que deveria tê-la levado para o inferno com ele parou a um dedo da morte. Quando Elias Thorne e os mineiros a arrastaram para fora, ela já não era mais a fantasma da vingança. Era só uma mulher de 25 anos sangrando no chão de uma cidade que ela nem sabia se queria salvar. Esta história possui fins de entretenimento e preservação histórica. É uma continuação fardada no mito, nas marcas indeléveis do trauma e nas sombras da fronteira americana, e não um relato factual definitivo. No Velho Oeste, a poeira impiedosa do tempo não apenas cobre as linhas que separam a realidade da ficção, mas também nos lembra que, quando a vingança termina, a verdadeira batalha para continuar vivo está apenas começando. Bem-vindos de volta ao Faroeste Contado. Se você vibrou, chorou e torceu por Scarlett O'Malley na saga do Acerto de Contas, essa continuação é para você. Hoje, a pergunta não é se ela consegue matar, é se ela consegue viver depois de cumprir sua vingança. Porque matar Silas Kane não acabou com a maldição dos O'Malley. Na verdade, só despertou algo muito pior. Se você ainda não viu a primeira parte, o link está na descrição. Mas se já está com a gente, se inscreve e deixa o like, porque a volta da Pistoleira Escarlate vai ser ainda mais brutal que a ida. 3 semanas se passaram desde o dia da forca. Scarlett estava presa a uma cama na casa da Sra. Whittaker, a parteira da cidade. A bala de Kane havia perfurado seu abdômen. Febre, delírios, dor. O médico, um velho bêbado chamado Doc Miller, dizia que era milagre ela ainda respirar. Em seus delírios, ela não via Kane. Ela via o poço seco. Via sua mãe Elara. Via Jedediah Olho de Pedra dizendo: "Você transformou sua dor em arma, menina. Agora vai ter que aprender a viver sem ela." Enquanto isso, Redemption's Bluff respirava sem o tirano, mas não sabia andar sozinha. Elias Thorne, agora xerife Thorne, tentava manter a ordem. A mina de prata foi devolvida aos mineiros. O livro de registros que Thorne roubou provava que metade das terras de Kane eram roubadas, mas um nome aparecia em todas as páginas, ao lado do de Kane. Um nome que nem Thorne conhecia: Victor Kane. 2 semanas depois, um corvo de verdade pousou na praça. Não o emblema. Um pássaro. Na pata dele, um pergaminho. Thorne abriu e seu rosto ficou branco. Era uma notificação de execução de dívida, vinda de um escritório de advocacia de Sacramento. Dizia que todas as propriedades de Silas Kane, incluindo a cidade de Redemption's Bluff e a mina de prata, eram garantia de uma dívida de $40 mil com a Companhia de Ferrovias Pacific, e que o representante legal da companhia chegaria em 5 dias para tomar posse. Assinado: Victor Kane, irmão de Silas. O fantasma tinha um irmão mais esperto. Silas era o músculo, Victor era o cérebro. O dinheiro que Silas usou para comprar a cidade não era dele. Era emprestado. E agora o banqueiro veio cobrar. Scarlett ouviu a conversa da janela. Pela primeira vez em 15 anos, seu inimigo não tinha o rosto de Silas. Tinha o rosto de um homem de terno que nunca sujou as mãos de sangue, mas que comprava cidades inteiras. Ela tentou se levantar. A dor a fez cair de joelhos. A raiva não era mais suficiente para fazê-la atirar. Seu corpo, que ela transformou em arma perfeita, agora a atraía. Foi aí que Thorne fez algo que ninguém esperava. Ele não pediu para ela lutar. Ele pediu para ela ensinar. "Eu não sei ser o que você é", ele disse. "Eu sei a lei. Mas esses homens não vêm com revólveres. Vêm com papéis. E se não tivermos ninguém que saiba lutar dos 2 jeitos,
Vamos perder tudo de novo. Durante 3 dias, Scarlett não treinou tiro. Ela treinou Thorne e os mineiros. Como ler o terreno, como fazer uma emboscada, como transformar medo em armadilha. Ela estava criando não um exército, mas uma cidade que não precisava mais de uma salvadora. No 5º dia, 3 carruagens pretas chegaram. Não eram pistoleiros, eram homens de terno, com um xerife federal e 10 mercenários da Pinkerton. No centro, Victor Kane, limpo, frio, com os mesmos olhos sádicos do irmão, mas sem a cicatriz. Ele sorriu para a cidade reunida na praça. De acordo com este documento, esta cidade é propriedade da Pacific. Vocês têm 24 horas para desocupar ou se tornarão invasores e serão removidos à força pela lei. Ele então viu Scarlett, pálida, apoiada em uma muleta, na varanda. Então você é a famosa Scarlett. Meu irmão era um tolo sentimental. Deixou uma menina viva. Eu não cometo o mesmo erro. Você não tem direito a nada aqui. Você é só uma assassina que matou meu irmão. E foi aí que Scarlett fez o que Silas nunca esperaria. Ela não sacou a arma. Ela sacou o livro de registros. Seu irmão não era dono de nada aqui, ela gritou, com a voz fraca mas firme. Cada escritura aqui é fraude. Cada mina foi roubada. E este livro, com a assinatura dele, prova que a dívida de vocês foi feita com dinheiro de roubo e trabalho escravo. Você não está cobrando uma dívida, Sr. Kane. Você está tentando legalizar um crime, Victor Hill. Este livro não vale nada sem um juiz. Então que bom que o juiz federal está a caminho de Laredo e vai passar por aqui amanhã, interrompeu Thorne. Nós mandamos um mensageiro há uma semana. Era um blefe. Não havia juiz nenhum, mas Victor não sabia. Pela primeira vez, o homem de terno ficou nervoso. Ele não estava preparado para uma guerra legal. Ele estava preparado para atirar em camponeses. E até o juiz chegar, esta cidade está sob proteção federal, disse Scarlett. E ela abriu seu poncho. Não para mostrar a arma, para mostrar as ataduras ensanguentadas. E eu garanto que cada Pinkerton que tocar em um cidadão vai ter que explicar para o governo por que atirou em uma cidade inteira, que só se defendia de um fora da lei. O silêncio tomou a praça. Victor Kane entendeu. Ele poderia até vencer no tiro, mas perderia nos tribunais. O império dele era feito de papéis, e papéis queimam. Ele recuou. Vocês têm 30 dias. Tragam um juiz. Senão, eu volto com o exército americano. As carruagens foram embora. A cidade explodiu em alívio, mas Scarlett sabia. Não era vitória. Era uma trégua. Victor voltaria. Naquela noite, Thorne a encontrou no estábulo, selando seu cavalo, ainda mancando. Para onde você vai? Você mal consegue ficar de pé. Vou buscar o juiz de verdade, ela disse, montando com dor. E vou caçar o resto dos corvos do deserto que fugiram. Porque enquanto um deles estiver vivo, Redemption's Bluff nunca será livre. Você disse que a vingança tinha acabado. Acabou, ela respondeu, e pela primeira vez, seus olhos não tinham fogo, tinham paz. Isso agora não é vingança, é justiça. Ela cavalgou para fora da cidade ao nascer do sol, não mais como um fantasma em busca de sangue, mas como uma lenda em busca de um futuro. Os cidadãos não acenaram a Deus, eles acenaram até logo. E assim, a pistoleira Escarlate deixa Redemption's Bluff para trás, mas a guerra dela está longe de acabar. Victor Kane voltará, e ele não virá com papéis na próxima vez. O que você achou? Scarlett fez certo em ir embora ou deveria ter ficado? Quem você acha que é mais perigoso, Silas ou Victor? Deixa nos comentários que eu vou ler tudo. Se essa volta da Scarlett te arrepiou, deixa o seu like, se inscreve no Faroeste Contado
e ativa o sininho, porque a parte 3, o julgamento de sangue de Victor Kane, já está sendo forjada no fogo. Enquanto o próximo capítulo não fica pronto, o deserto não para. O YouTube já deixou uma nova lenda aqui na sua tela para você. Clique agora e continue sua cavalgada conosco. O Velho Oeste ainda tem muito a dizer.